No vídeo de hoje eu contarei a história do voo American Airlines 11, o primeiro avião sequestrado nos atentados terroristas de 11 de setembro. Aliás, esse é o primeiro vídeo da série sobre os atentados, já que irei fazer novos episódios sobre os outros voos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor se inscreva para não perder os próximos episódios e deixe o seu gostei para que o YouTube entenda que você gosta de meus vídeos e sempre te recomende meu conteúdo. Assista também a série Criminosos Nazistas, onde conto a vida e as atrocidades cometidas pelos principais seguidores de Adolf Hitler. Conheça agora a história do voo American Airlines 11. A manhã de 11 de setembro de 2001 era morbidamente perfeita para voar. O céu estava limpo e calmo. No aeroporto internacional de Logan, em Boston, o voo American Airlines 11 se preparava para decolar com destino a Los Angeles. O avião era um Boeing 767 com 48 metros de comprimento e 47 de envergadura, o que equivale a quase 4 ônibus urbanos enfileirados. O primeiro voo foi em abril de 1987. A capacidade da aeronave era de 158 passageiros, mas naquele dia haviam 92 pessoas a bordo, sendo 81 passageiros e 11 tripulantes. O piloto era John Alexander Ogonowski, com 50 anos de idade, casado e pai de 3 filhas. Era segundo tenente da Força Aérea dos Estados Unidos e veterano da Guerra do Vietnã. Em 1972, se formou em engenharia nuclear e se tornou piloto comercial em 79, sendo funcionário da companhia por 23 anos até aquele fatídico dia. Algumas pessoas haviam comprado suas passagens, mas acabaram desistindo nos momentos antes do embarque. O ator Mark Wahlberg, que já deu as caras em filmes como Ted e Transformers, tinha uma passagem para este voo, mas acabou chegando atrasado no aeroporto. Entre os passageiros estavam 5 terroristas membros da Al-Qaeda, organização terrorista fundada por Osama Bin Laden. Um deles era Mohammed Atta, nascido no Egito em 1968, com 33 anos de idade. Era formado em arquitetura na Alemanha, onde entrou com passaporte da Arábia Saudita. Seus amigos o descreviam como um homem calmo, inteligente, que odiava a política e o modo como o Ocidente via o povo muçulmano. Mohammed fez uma viagem a Meca, em 98, onde teria sido recrutado por um terrorista sírio para a Al-Qaeda. Ao retornar ao Egito, seus antigos amigos notaram que ele tinha um comportamento extremista religioso muito mais presente que anteriormente. Mohammed havia feito aulas de voo e era considerado um piloto licenciado. Após os atentados, alguns especialistas traçaram seu perfil psicológico e o consideraram depressivo com tendências suicidas. Os terroristas passaram pelos procedimentos de segurança sem maiores problemas. As câmeras de segurança do aeroporto registraram a movimentação do grupo. Eles embarcaram entre 6h45 às 7h40 da manhã, com assentos reservados na primeira classe. Às 7h45, a tripulação iniciou os procedimentos necessários para a decolagem, e às 7h59, o avião levantou o voo. 14 minutos depois, logo após o sinal de aperte o cinto ser desligado, os terroristas se levantaram e anunciaram o sequestro. Usaram um spray de pimenta ou algum produto similar para render os presentes e eliminar qualquer resistência. Não se sabe até hoje como conseguiram entrar na cabine dos pilotos, mas uma vez lá dentro, renderam o comandante. Acredita-se que o piloto teria sido esfaqueado até a morte. Mohammed Atta teria assumido o controle da aeronave e desligado o sistema de localização. Antes de morrer, o piloto conseguiu ativar o sistema de comunicação para permitir que o controle de tráfego ouvisse as conversas dos terroristas. 5 minutos depois, a aeromoça Beth Ong entrou em contato com a American Airlines pelo telefone do avião para relatar os acontecimentos a bordo. A ligação durou 25 minutos, onde ela disse que estavam sendo sequestrados. Às 8h25,
Os terroristas tentaram se comunicar com os passageiros, mas sem que eles soubessem. O microfone estava ligado para se comunicar com o centro de controle de Boston, e as pessoas que estavam no avião não ouviram o que eles tinham a dizer. Ele dizia que todos os passageiros ficassem calmos, pois tudo iria acabar bem. Ouçam a primeira mensagem do terrorista. Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're heading to the airport. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Let's stay quiet. That's good. I thought you were referencing for the move. 1 minuto depois, a aeromoça Ong relatou que o avião estava voando de forma errática, pois a aeronave mudou seu rumo para o sul, em direção a Manhattan. Outra aeromoça também havia entrado em contato com o centro de controle, relatando uma emergência a bordo. Ela disse que ao menos 3 pessoas haviam sido esfaqueadas e que não era possível entrar na cabine onde os terroristas estavam, pois estavam trancados e que havia uma bomba com eles. As 2 aeromoças disseram que o avião continuava com sua rota desviada para o sul e que agora descia rapidamente. Elas também foram capazes de apontar quais eram os assentos que os terroristas ocupavam, o que possibilitou que suas identidades fossem descobertas mais tarde. Os passageiros das outras classes não entendiam o que estava acontecendo e achavam que a movimentação na primeira classe se devia a uma emergência médica. Totalmente alheios do que estava acontecendo, não sabiam que estavam indo para a morte. Às 8h33, Mohammed Atta anunciou que estavam voltando para o aeroporto. Nobody move, please. We're going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. Já eram 8h41 da manhã. Os controladores aéreos de Boston já tratavam o voo como sequestrado. Eles acreditavam que o avião iria pousar no aeroporto JFK, em Nova York. Por isso, começaram a abrir caminho para o American Airlines 11, tirando todos os demais aviões de seu caminho. No avião, as aeromoças assustadas percebiam a rápida descida do avião e relatavam isso por telefone. Testemunhas nos arredores de Nova York viram o avião voando em baixa altitude e pensavam que ele estava com dificuldades. Esperavam que ele desviasse e voasse para longe do centro da cidade. Então, ele pareceu aumentar sua potência e ir direto em direção ao The World Trade Center. Estava a uma velocidade de 750 km por hora e com 38 mil litros de combustível em seus tanques. Um cinegrafista francês e um imigrante tcheco, usando uma webcam, filmaram as únicas imagens conhecidas do impacto do avião. Às 8h46:30 da manhã de 11 de setembro de 2001, Mohammed Atta colidiu o avião intencionalmente contra a fachada norte da torre número 1 do complexo financeiro The World Trade Center, na altura do andar 93 ao 99. A explosão dos tanques de combustível gerou uma bola de fogo flamejante de 62 metros de diâmetro. O fogo subiu e desceu pelos poços dos elevadores como se fosse uma chaminé. O impacto foi sentido em todo o prédio. Todos sentiram o colossal edifício balançar como um bambu ao vento. Alguns destroços do avião chegaram a atravessar a estrutura, como se não precisassem do resto do avião para seguir viagem, fazendo chover detritos sobre os prédios vizinhos. O trem de pouso do avião foi arremessado e despencou quarteirões de distância da torre. Nos andares superiores, azulejos saltaram das paredes e se espalharam como os escombros por toda parte. O choque do avião percorreu toda a estrutura até chegar ao leito rochoso onde a fundação do prédio era construída. Se dissipou para o Oceano Atlântico
e sismógrafos instalados na ilha captaram o choque como um pequeno tremor. Após o impacto, um incêndio de grandes proporções tomou o alto da torre do complexo. Os danos causados pelo choque do avião eliminaram praticamente qualquer meio de fuga na zona destruída ou acima dela, destruindo os elevadores e escadas de emergência, emboscando mais de 1.300 pessoas. Centenas de pessoas foram mortas instantaneamente pela colisão. O restante morreu pelo fogo, pela fumaça ou pelo colapso da torre. Em alguns casos, pessoas saltaram ou caíram dos prédios. O incêndio durou 108 minutos, até que a torre entrasse em colapso, matando ao todo 1.402 pessoas. As principais emissoras do mundo começaram a veicular as imagens que se desenrolavam no Trade Center. O sequestro do avião ainda não havia sido confirmado. Então, as primeiras notícias diziam que havia ocorrido uma explosão no alto da torre. As entrevistas com testemunhas que estavam no local revelavam que um avião havia colidido com o prédio. No momento dos atentados, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, estava em uma visita a uma escola primária na Flórida, onde, na frente de um punhado de crianças, lia tranquilamente um conto chamado O Bode de Estimação. A informação de que um avião comercial havia se chocado contra o maior centro financeiro do país não pareceu ser importante o suficiente para tirar o presidente de sua leitura de um conto infantil. Ele simplesmente disse: "É um erro do piloto. O indivíduo deve ter tido um ataque cardíaco." Sem dar muita atenção ao assunto, ele voltou a dar atenção às crianças. Até ocorrer o impacto do segundo avião, poucos minutos depois, todos acreditavam que tudo não passava de um mero acidente. Não passou pela cabeça de ninguém que se tratasse de um atentado terrorista. Mal sabiam que o dia ainda seria muito longo. Algumas pessoas haviam saído da segunda torre, temendo que a explosão houvesse danificado os dois prédios, mas algumas acabaram concluindo que não havia perigo algum e retornaram para dentro, na esperança de seguir com seu dia normalmente. Alguns minutos depois, elas iriam descobrir que estavam profundamente enganadas. Enquanto todas as pessoas da cidade de Nova York olhavam para cima, as câmeras das principais emissoras do mundo estavam apontadas para o The World Trade Center, e milhões ao redor do mundo largavam o que estavam fazendo para ver o que acontecia pela TV. O som dos motores de um segundo avião rasgou o céu da cidade diante dos olhos do mundo.